Hola niños, buenas tardes. Oitavo grado, ¿cómo están, muchachos, muchachas? Bien? Sejam bem-vindos em mais uma classe de espanhol, vale? Então, galerita, nós estamos aí estudando a unidade 5 com o título Entre Direitos e Deveres, sim? Na nossa unidade 5 do nosso material didático. Na semana passada, já ficou aí para que nós estudássemos o estudo de um texto, né? Leitura e interpretação, baseado nesse vocabulário, nessa temática, né? Hablando aí um pouquinho sobre os direitos e os deveres, sim? Então, a gente viu que nessa abordagem do texto, eu espero que todos tenham lido, tenham compreendido muito bem, a abordagem, nós temos uma sala de aula, onde nós temos uma classe, a classe de história, o professor abordando ali uma série de assuntos, né, voltado para esse tema. E como base aí nós temos a falta de duas crianças da sala de aula, onde elas foram vistas, né, no trabalho infantil, ao invés de estar estudando, que é um direito de toda criança e adolescente, o direito à educação. E a gente viu aí que o professor trouxe essa abordagem juntamente com seus alunos da classe, e tem as questõezinhas aí que eu deixei para que vocês realizassem. Então, eu gostaria de fazer a correção do exercício para que a gente possa verificar os acertos, os erros, né? Para que a gente possa verificar se há algum equívoco, tá? É importante corrigir, pegue seu livro, seu lápis, sua borracha, abra na página 85, verifique se tem algum erro, para que você possa estudar de forma completa, plena, sem equívocos, tá certo? Então, nós temos aí a primeira questão, ele pede para você relacionar o nome dos alunos com relação às suas falas lá no texto, logo na primeira questão. Então, na letra A, nós temos, apresenta ele problema ao professor. Quem é que apresenta o problema ao professor? Ania, né? B, viu seus colegas trabalhando em la calle. Quem foi que viu? A letra B nós temos aí, Javier. Letra C, hace 2 semanas que não vai ao cole. Então, Guadalupe e Daniel, não é isso? D, vende doces em la calle. Lupe. Lava los vidrios de los coches en la calle. Daniel. E disse a Lupe que não lhe gusta trabalhar em la calle. Verônica. Né? Então, nós temos aí. A sequência correta vai ser letra D, F, C, A e B. Essa é a sequência correta logo da primeira questão, que são as informações de cada personagem do texto, tá certo? Na segunda questão, ele pede para que você responda de acordo com o texto. Letra A. Por que os alunos comentam ao professor sobre seus colegas, Lupe e Daniel? Para que o professor registre las faltas, né? O professor está fazendo a chamada e no momento que ele chama os dois alunos, os colegas informam que eles não estão presentes, exatamente para registrar a presença ali do aluno na sala de aula, tá certo? E aí, na letra B, nós temos qual é a relação de parentesco entre Lupe e Daniel. Eles são primos, né? Essa é a relação de parentesco. E letra C, o que explica o professor sobre a educação? Ele explica que o Estado e os responsáveis por los niños tienen que garantizar o acesso de niños a las etapas fundamentais de la educação. Então, é isso que o professor está explicando aos seus alunos, como a gente falou, é direito de toda criança e adolescente o acesso à escola, o acesso à educação na sua idade, e quem tem que garantir isso é o Estado, juntamente com os responsáveis, seus pais, né, os seus cuidadores. Então, é isso que o professor explica aos ninhos, tá certo? Aí está a página 85. Na página 86, continuando aí os questionamentos sobre o texto, ele pergunta aí a questão do documento legal mencionado pelo professor. Né? Qual é o documento legal que ele apresenta? Declaração Universal de los Derechos Humanos, que lá está incluso o direito de los niños e adolescentes também. Letra E, como é o perfil psicológico de Lupe? Ela é descrita lá no texto, né, para suas colegas. Ela é tímida, sempre parece muito triste. Um perfil psicológico, né, de comportamental, ok? Na terceira questão, vamos marcar B se for verdadeiro e F se for
falso. Então, vamos ver? Nós temos, Javier viu a seus colegas trabalhando em uma calle cerca del cole. Falso, né? Não é cerca del cole. É lejos. Letra B. El professor le explica que os chicos podem trabalhar, pero devem estudar também. Falso. Niños não podem trabalhar, solamente estudar. C. Javier viu a seus colegas desde o bus. É verdade, ele viu dentro do ônibus, né? Ele estava dentro do ônibus e viu lá de dentro. Letra D. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adoptada por la Assembleia General de las Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Corretíssimo. Essa é a informação que o texto traz. Letra E. El professor compara o caso de Lupe com o regime de esclavitud. Verdadeiro. Não se pode escravizar as crianças. E letra F, Verônica le cuenta al profe que Lupe não se importa em vender doces em la calle. Falso, gente. Ela falou que ela não gosta, né? Então, essa daí é falsa, tá certo? Aí está a correção sobre o texto, ok? Nós vamos verificar a questão sobre o vocabulário. O vocabulário é sobre cidadania, né? Direitos e deveres, não é isso? A gente sabe que todos nós temos direitos, pero temos também deveres. Nós temos que fazer todo, direitos e deveres, né? Então, nós sabemos que todos têm direito a respeito, um bom cidadão mostra respeito e consideração por as pessoas. Um governo é um grupo de pessoas que trabalham juntas para dirigir uma cidade, um estado ou um país. E direitos, os direitos são as coisas que podemos fazer livremente. Se nós outros temos direito, hay que fazer livremente. Sim? Então, baseado nesse vocabulário de cidadania, falando de cidadania, tem umas questõezinhas aí, né, que eu até pedi que vocês fizessem também, baseado nesse vocabulário. Na primeira questão, ele pede logo que você complete las tablas, los carteles, né, com essas palavras. Então, nós outros teremos aí igualdade, saúde, respeito, educação, seguridade, trabalho. Em espanhol, as palavras terminadas em dade do português, em espanhol termina com demudo. Então, a gente pronuncia o demudo. Igualdade, igualdade, tá certo? Igualdade. Pronunciamos o demudo no final. Então, respectivamente, letra A, B, C, D, E e F, são essas palavrinhas aí. Não se preocupe se, tia, faltou uma letra no final, é porque elas terminam com demudo mesmo. Igualdade, seguridade, saúde, e por aí, e libertar, tá certo? Na segunda questão, ele pede que você complete as frases usando também essas palavras do vocabulário. Então, vamos ver? Letra A. La libertad representa o direito para elegir sua própria maneira de pensar, actuar dentro de uma sociedade. B. Viver com dignidade significa não deixar humilhar-se, exigir respeito e seus direitos. La elección, letra C, é o processo em que os cidadãos designam a uma pessoa generalmente por votos para ocupar um posto político. Letra D. La união de indivíduos com um fim determinado, se é político, econômico, social, se chama associação. E se chama cultura, letra E, um conjunto de ideias, conhecimentos, costumes, caracterizando um grupo de pessoas. Então, aí está a questão de número 2, liberdade, igualdade, eleição, associação e cultura, na segunda questão. E na página 88, nós temos aí também um pequeno texto falando sobre a democracia. Então, ele pergunta, sabe o que é democracia? Em espanhol, democracia. Lê o texto seguinte e completa com as palavras dele. Então, nós temos aí o texto, vamos ler e completando, sim? A palavra democracia tem sua origem em los vocábulos gregos demos, que significa pueblo, e kratos, que significa governo. Essa nação começou a ser empleada em século 5 a.C. em Atenas. Atualmente, a democracia é um regime político de governo, organização de um Estado,
que permite que los ciudadanos participen de las decisiones directas e indirectas y elijan a sus representantes del gobierno. En ese régimen, todos los ciudadanos gozan de libertad y poseen los mismos derechos ante la ley, aunque haya representante para decir las acciones del gobierno. En la democracia existe la posibilidad del referéndum, que es el derecho del pueblo de rechazar o aprobar las disposiciones de los gobernantes, y el plebiscito, que es la votación del pueblo para las propuestas hechas por el gobierno sobre temas de interesse fundamental. Então, aí está. Essa é a sequência correta. Eu deixei aqui no slide, você pode parar o vídeo, se você quiser verificar o seu texto novamente, para verificar se houve algum equívoco. Sim? Baleninhos, adelante. Gente, na nossa aula de hoje, nós vamos entrar aqui no nosso conteúdo gramatical. Tá certo? Nosso conteúdo gramatical desse mês, nós vamos falar sobre perífrases verbais, que indicam obrigação. Nós temos falado já sobre perífrase verbal. Eu já expliquei que a perífrase verbal é a união de dois verbos com preposição ou sem, uma construção verbal indicando uma só ação, tá certo? Então, essa formação de perífrase verbal, né, ela vem com dois verbos, com preposição no meio ou não, partícula que também é utilizado. E hoje nós vamos falar sobre a perífrase que indica obrigação. Por isso que a gente vai utilizar nessas perífrases verbal o verbo deber, o verbo tener e o verbo haber. O verbo tener e o verbo haber pede a partícula que. E aí o verbo principal vem no infinitivo. Olha os exemplos aqui, tá certo? Devo estudar mais para o exame. Tenho que estudar mais para o exame. Há que estudar mais para o exame. Então, observe aqui que essa expressãozinha em vermelho são a formação, construção verbal, que indica uma só ação. Mas observe no tom, né, na maneira de explicar que ela expressa aí uma obrigação, tá certo? Então, são essas perífrases que nós vamos estudar esse mês. Elas vão representar uma maneira personal, onde vai indicar que pessoa deve fazer o quê, e maneira impersonal, onde não está implícito quem deve fazer, né? Mas que aquela atividade deve ser realizada. Tudo bem? É o caso de há que estudar para o exame. Não está dizendo quem é que tem que estudar, né? Há que estudar. Então, fica implícito aqui que pode ser a turma toda, toda a escola, todas as pessoas que vão realizar o exame. Então, não é uma maneira pessoal de se falar, mas impessoal. Então, no seu material didático, na página 88 e 89, nós temos uma explicação, mais exemplos. Temos a tabelinha do verbo haver, dever, tener, que são esses verbos que eu trouxe aqui, que eles vão construir aí essa perífrase de obrigação, tá certo? Eu preciso que você volte na página 89, verifique sua tabela, reveja os exemplos para poder responder as questões na frente. O importante, o que é que você precisa saber? Dever mais a preposição de, mais o infinitivo, ela vai expressar possibilidades ou hipóteses também, e não simplesmente uma obrigação, tá certo? Por exemplo, todos os niños devem estudar, estes niños devem de estudar, tá certo? Então, está expressando uma hipótese, uma possibilidade também, não retirando a obrigação, tá certo? Porque ela sempre vai. E essa explicação que eu fiz aqui, ela está na sua página 88 e 89. Volte lá, veja os exemplos para você poder responder na sua página 90, que é uma questão aí sobre perífrase verbal de obrigação. Para responder a página 90, você tem que voltar na página anterior, rever os exemplos e a sua tabela. Pode voltar à aula, rever a aula, parar, voltar também. E pode tirar qualquer dúvida. Eu vou estar aqui esperando as dúvidas, caso haja. Na realização das atividades, vou estar aqui após, ativo, online, e esperando o contato de todos. Após a aula, realizem a atividade e me enviem. Vale, niños? Muchas gracias por la atención en nuestra clase de hoy y hasta la próxima clase. Adiós.